A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui também em Campo Grande, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para fazermos uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, e nesse trimestre nós estamos falando sobre a igreja, a relevância da igreja, sua essência e missão. Então aqui a gente está trazendo aqui algumas informações para que os nossos professores, junto com os seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos, para a honra e glória do Senhor. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, participe conosco. Se você puder, baixe na sua revista aí na internet, no site da editora Betel, para que você possa participar conosco, fazer suas anotações, vai ser bênção para a sua vida. Aproveito também aqui para agradecer a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos cede tão gentilmente esse espaço aqui para que nós possamos fazer a gravação desse vídeo para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, né, que vai trazer como título a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Então, nessa lição nós vamos falar sobre a importância de você estar membrado e participando de uma igreja local, e já com o objetivo de fortalecer a sua fé e sua comunhão com os irmãos. Então, a gente já falou na aula passada sobre a importância de ser membro e participar da igreja. Hoje é como uma continuidade, agora com o foco de entendermos que quando a gente está membrado na igreja, quando a gente está congregando na igreja, a nossa fé ela se fortalece e a nossa comunhão com os irmãos vai se fortalecer também, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está congregado ali, você está ouvindo as pregações, você está ouvindo louvor, você está ouvindo os testemunhos dos irmãos. Então o que vai acontecer? A sua fé vai ser fortalecida, você vai se aproximar mais do Senhor, você vai ver pessoas passando por situações semelhantes às suas, ou por problemas até mais graves que os seus, e vai ver que Deus trabalhou na vida deles. Então você sai dali com a sua fé fortalecida, crendo que Deus vai trabalhar na sua também, que Deus vai mudar a sua história também, e também ali a importância de estarmos reunidos para aumentarmos a nossa comunhão, temos a oportunidade de ajudar uns aos outros, porque é um privilégio para quem ajuda. Quem ajuda, ele recebe um privilégio maior do que quem é ajudado, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, quando a gente está em comunhão na igreja, a gente tem a oportunidade de conhecer irmãos, de saber se aquele irmão está passando por alguma situação, e muitas das vezes nós podemos ajudar. Então, é um privilégio você poder ajudar o seu irmão, e aí a comunhão aumenta. O Salmo 133 se cumpre, quando vai dizer: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, a gente já sabe que quando vive em união é suave, é bom, e a unção de Deus desce sobre a nossa vida. Então, já é fundamental a gente entender a importância de estarmos na igreja, para a nossa fé estar fortalecida e para a nossa comunhão com os irmãos também ficar maior, para a honra e glória do Senhor. Por isso, destaque isso para o seu aluno. Incentive o seu aluno a participar dos cultos de doutrina, culto de oração, de libertação, todas as coisas que a igreja local promove, fazer evangelismo. Incentive o seu aluno a participar. Digo para ele que isso é importante para a sua saúde espiritual estar fortalecida, para a honra e glória do Senhor. Então, destaque aí já para o seu aluno, já aqui no título. Então, ele vai trazer como texto áureo Atos capítulo 2, versículo 46. A Bíblia vai dizer que, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aí, bem específico para o que a gente está falando. Perseverando unânimes no mesmo pensamento, na mesma visão,
todos os dias no templo, ou seja, sempre que tinha algum trabalho, todo dia tinha alguma reunião, eles estavam presentes ali e eles tinham alegria, eles partiam o pão em casa, eles se reuniam na igreja, iam para casa, partilhavam da comida, né, comiam juntos e aquilo gerava alegria e singeleza de coração. Então destaque para o seu aluno a importância que esse texto, esse versículo é bem específico sobre a necessidade de nos reunirmos no templo e nos termos comunhão com os irmãos, como a igreja primitiva fazia. E por isso ela tinha tanta bênção, tantas coisas, tantos sinais e maravilha acontecia naquele lugar, porque eles tinham essa comunhão e estavam envolvidos na doutrina dos apóstolos, sempre no templo, participando dos cultos. Então o Senhor se alegrava, derramava unção, o Espírito Santo fazia sinais e maravilha entre eles, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor o que fazia? Acrescentava cada dia mais aqueles que iam se salvar, porque a igreja estava plenamente saudável para poder receber as outras pessoas, tratar delas e elas poderem ficar saudáveis também. Então, destaque isso para o seu aluno. E na verdade aplicada, meu irmão, nós vamos ver o quê? Que congregar numa igreja local é uma característica da pessoa que passa pela conversão e prossegue no aperfeiçoamento cristão. E essa parte aqui é o que eu gostaria de destacar. A importância de nós estarmos congregados é para que a gente continue dando prosseguimento ao processo de aperfeiçoamento cristão até sermos varão perfeito, para que quando Jesus vier nos buscar. Então a gente está todos os dias nos aperfeiçoando dentro da comunhão, dentro da congregação, para que a gente fique cada dia melhor, para que quando Jesus venha nos buscar, a gente esteja em condições de partir com Ele. Então a gente entende que cada dia na casa do Senhor é um movimento de melhora, é uma lapidação, é um aperfeiçoamento, é uma fase que você vai se desenvolvendo mais. Como diz, né? Quem se envolve, se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã e um dos principais pontos é participar do culto, estar junto com os irmãos na igreja. Então destaque isso para o seu aluno, porque faz parte, quando se converte, depois continuar na caminhada até ficar pronto para Jesus vir nos buscar. Então o que acontece? Nós vamos fazer isso durante toda a vida. Toda a vida a gente precisa estar aperfeiçoando até Jesus vir nos buscar para a honra e glória do nome dele. Então isso é necessário. Então essa história de ficar em casa, de ver culto online, de ficar em igreja desigrejado, dizer que em casa você tem condições também de ter fé, isso não funciona, isso não tem base bíblica. Nós estamos vendo claramente que eles sempre viviam reunidos. A igreja primitiva, que é o exemplo para a nossa igreja hoje, é o início da igreja no Novo Testamento. Então a gente precisa se espelhar neles para continuar a nossa caminhada conforme a Bíblia. Então você vê que eles tinham prazer em ir para a casa do Senhor e a cada dia se desenvolver mais nas doutrinas dos apóstolos, para que eles pudessem ir se aperfeiçoando como cristãos. Então destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, nós vamos encontrar Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 46, que vai falar justamente sobre isso, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eles tinham a comunhão no partir do pão, eles eram comunhão nas orações, e eles viam os sinais que os apóstolos faziam, que vem fortalecer a fé, como eu falei. Você ouve milagres, você vê milagres dentro da casa do Senhor, isso vai te fortalecendo, né? Não deixavam um ou outro com necessidade, porque eles vendiam as suas propriedades, colocavam o dinheiro no pé dos apóstolos e eles ali distribuíam dinheiro, e nenhum daquelas pessoas que fazia parte daquela congregação da igreja em Jerusalém, nenhum deles tinha necessidade, porque com aquele dinheiro os apóstolos iam ajudando, ia pagando dívida, ia ajudando a cada um, e eles não passavam por necessidade, porque tudo que eles tinham era em comum. Então eles viviam assim, e é esse contexto que Atos capítulo 2 vai trazer com o versículo 46 que nós falamos, e o 47 é onde Deus vai estar dizendo
que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam se salvar. Então esses são os textos de referência, ainda vai dizer que a cada dia aquela igreja caía nas graças do povo, ou seja, eles estavam ali e aquilo contagiava as pessoas. Que maravilha quando a nossa igreja local consegue contagiar o bairro, contagiar a vizinhança, e as pessoas têm prazer de ir para a casa do Senhor, para congregar com aquelas pessoas ali e ver tantas coisas que Deus está fazendo para a honra e glória do nome dele, amém? Então já destaque isso para o seu aluno, e aí quando a gente entra na lição propriamente dito, na introdução a gente vai ver que a importância, no sentido bíblico, existe uma importância, né, um significado de congregar, né, que vai ser o quê? Se reunir em nome de Jesus para edificação mútua e adoração ao Senhor. Então, biblicamente falando, quando se diz você deve congregar, é por quê? Porque a gente vai se reunir em nome de Jesus, com Cristo sendo o centro daquele momento, daquela reunião, e aquilo vai servir para edificação mútua de cada um que está participando ali, e nós vamos adorar em conjunto ao Senhor. Isso agrada a Deus. O Senhor sempre buscou, né, cultos e adorações do seu povo reunido para que todos coletivamente louvassem e engrandecessem o nome do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, e aí a gente entra no capítulo 1, onde ele vai falar, é necessário congregar. Então destaque isso para o seu aluno. Essa aqui já é uma afirmação que o nosso comentarista traz para que a gente continue firme, congregando e rechaçando essa nova doutrina, essa nova caminhada que as pessoas têm do Cristo em casa e dos desigrejados. Isso aqui já começa para nós mostrar que é fundamental se congregar. Então destaque isso para o seu aluno, né? A reunião local, né? A parte de se congregar, né, do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Nós vamos ver isso no Antigo e no Novo Testamento também. Então nós vamos ver nesse capítulo essa importância que vai nos levar a entender que é fundamental para o crescimento espiritual a gente estar reunido e congregando na igreja. Então a gente vai ver durante a lição desse capítulo essa importância. E aí ele vai trazer no tópico 1.1, nosso comentarista, como era a reunião, né? Como era que eles se congregavam no Antigo Testamento. E a gente vai ver o quê? Que foi quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, né? O tabernáculo era o templo, era a igreja deles ali no deserto, né? Com o objetivo de que todos se reunissem ali para adorar o Senhor. E no Novo Testamento também a gente vai ver que a construção do Templo de Jerusalém, aqui a gente está falando do Antigo Testamento, também tem o mesmo foco, se reunir para adorar o Senhor num local específico, para que todos soubessem o local de adorar a Deus era ali naquele local separado. Então é construído o templo, e a Bíblia vai dizer que o Senhor aceita a construção, homologa a construção com a sua presença. Então você vê que ali era um ponto central para que aquele povo pudesse ter um local para congregar, para poder se reunir, fazer as adorações, o culto, as festas, tudo era centralizado no templo, que era onde a presença do Senhor se manifestava. Então no Antigo Testamento a gente já vai ver também a importância da congregação. E aí no Novo Testamento, que é o tópico 1.2, a gente vai ver que o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia tanto nas sinagogas quanto em outros locais, né? Ou espaços cedidos. Você vai ver que a Bíblia vai nos relatar que Paulo ele vai pregar durante 3 meses na sinagoga dos judeus. Nas sinagogas eram locais separados. Já existiam esses locais ali desde o tempo que Jesus ainda estava sobre a terra como homem, como trabalhando o ministério dele. Aí a gente vai ver que depois que Jesus é assunto aos céus, ressuscita e vai para o céu, e o evangelho é pregado agora pelos apóstolos, as sinagogas ainda existem. Então, era ali que eles se reuniam, já tinha uma facilidade maior para poder fazer os cultos, não era só no templo, era nas sinagogas também. Mas a gente vai perceber que Paulo ele vai pregar naquelas sinagogas durante 3 meses, só que depois ele vai ser expulso, não vão deixar mais ele pregar.
não vão deixar mais, os judeus não aceitam mais aquela doutrina. E aí o que acontece? Paulo se reúne com aqueles que aceitaram a doutrina, que se converteram a Cristo, e ele vai para outros locais se reunir. Então aqui no Novo Testamento está mostrando claramente que é fundamental congregar. Então aqui Paulo poderia dizer, olha, acabou, cada um vá para suas casas, você aceitou Jesus, ora em casa, porque o judeu não quer mais deixar a gente ir para a igreja, não quer deixar mais a gente ir para a sinagoga. Mas Paulo entendia que tinha que ter essa necessidade de reunião, foi inspirado pelo Espírito Santo, e aí o que ele fez? Ia para outros locais, e a Bíblia vai falar sobre uma certa escola de Tirano, que era um filósofo que emprestou, aquele espaço ali para que Paulo se reunisse com as pessoas para poder pregar. Então alguns emprestavam, outros alugavam os espaços, eles davam um jeito, mas sempre com o objetivo de se reunir. Então a gente vê lá no Novo Testamento, lá na igreja primitiva, a ênfase que os apóstolos estavam dando pelo fato de se congregar. Então esse foco, esse entusiasmo não se pode perder nos dias de hoje. Se eles tinham esse esforço todo para pregar o evangelho, para ensinar em locais que até eram perseguidos, mas mesmo assim eles faziam, você vê como era importante se reunir. Então nos dias de hoje, que nós vivemos aqui uma certa liberdade para termos nossos tempos, termos as nossas congregações, que a nossa igreja Assembleia de Deus em Campo Grande é abençoadíssima, tem várias congregações espalhadas em todo o bairro. Então, para que a pessoa tenha uma facilidade tão grande de ter uma congregação para poder ir além da nossa sede, então hoje em dia não tem mais a desculpa, não tem o porquê a pessoa dizer que não tem como ir para a igreja. Se você for perguntar, a maioria das pessoas consegue ir para as nossas congregações, conseguem ir a pé, porque são próximas das suas residências, muitas congregações. Então a maioria delas consegue ir para a sua igreja, para a sua congregação a pé, justamente para facilitar essa reunião. Então, destaque isso para o seu aluno, que é da vontade do Senhor que a gente possa estar sempre juntos e unidos na congregação. E nós já falamos dos benefícios, já falamos a relevância, já falamos sobre tudo isso e estamos reiterando aqui essa importância. Então a gente vê no Novo Testamento como os apóstolos eles buscavam se reunir para poder fazer esse culto de adoração ao Senhor, como eles davam foco, ênfase a essa reunião. Então destaque isso para o seu aluno. Aí agora a gente vai falar sobre congregar nos dias atuais. E aqui que está o grande problema. Nos dias atuais, infelizmente, infelizmente porque algumas pessoas usam essa oportunidade de maneira errada. Porque hoje em dia nós temos, a internet, nós temos o cultos online, mas isso é um artifício para as pessoas que não podem ir, que veio depois da pandemia, isso facilitou muito o acesso. Mas o que está acontecendo? Muitas pessoas têm condições de ir e estão se prendendo a cultos online. Então o que acontece? Estão vivendo uma fase, um perigo dos chamados desigrejados. Isso não pode acontecer, Nós não podemos abrir mão de nos reunirmos, porque quando nos reunimos é uma diferença, a atmosfera, o ambiente é diferente, para a presença do Senhor é diferenciado. E há uma bênção para quando a gente está reunido. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam reunião. Então ali é importante a gente estar reunido para ouvir o irmão, para ouvir o louvor. É diferenciado o ambiente. Então se você pode, não deixe de ir para os cultos, não deixe de fazer a sua presença, não deixe de frequentar os trabalhos da sua congregação, se guiando pelo fato de ter coisas online, ou de achar que em casa eu também oro, Jesus também vai lá em casa, eu vou viver o Cristo em casa. Meus irmãos, cuidado com essa situação. Não abra mão de estar reunido na sua igreja, não abra mão de estar debaixo de um pastoreado, não abra mão de ter um pastor sobre a sua vida, ministrando bênçãos, ministrando sobre a sua vida, momentos de profecia, momentos de bênçãos apostólicas. Não abra mão disso, meu irmão. Cuidado, porque quando a gente começa a entrar por esse caminho,
já é um sinal claro de que alguma coisa está acontecendo na sua vida espiritual, no seu movimento de fé, na sua fé, está claramente indicando que você está entrando por um caminho perigoso da apostasia. E quando a gente entra por esse caminho, a tendência é nossas defesas espirituais caírem, abaixarem, e você fica vulnerável às astutas ciladas do inimigo. Por isso é que nós temos visto muitos cristãos caindo em adultério, caindo em pecado, porque perdem a sua comunhão na igreja, perdem a euforia, o fervor espiritual, abaixam as suas guardas e começam a ceder ao pecado. E aí, conforme vai cedendo, vai entrando na mente dele a tentação, porque ele está num ambiente que não tem as defesas espirituais. Então o que acontece? Você acaba cedendo às tentações, e por isso nós temos visto tantos casos, tantos escândalos entre os cristãos por causa dessa nova doutrina aí de estar desigrejado. Então cuidado com isso, destaque isso para os seus alunos, para que a gente possa entender. A Bíblia vai chamar a igreja de família de Deus, então você não pode estar afastado da sua família, né? A gente precisa ter companheirismo, integração entre os membros. Isso é cumprir o que Deus chamou, isso é cumprir a nossa vocação, né? Se a gente for olhar o próprio Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele tinha por hábito frequentar a sinagoga, né? Estar sempre lá, né? Cultuar o Senhor, independente até mesmo da rejeição. Jesus não se deixava abalar porque as pessoas não queriam, não seguiam ou hostilizavam ele nas sinagogas. Ele sempre podia ir, ele ia. Sempre que estava, ele estava lá na sinagoga participando. Então você vê que muitas pessoas, né, estão abrindo mão por causa de, às vezes, motivos fúteis. Então destaque isso para o seu aluno. A gente precisa entender que para vivermos a nossa plenitude cristã, a gente precisa estar na comunhão com a igreja, na prática do devocional, na prática do amor fraternal, né? No sentimento de pertencimento. Então você precisa ter tudo isso: companheirismo, praticar o amor fraternal, tá ali num sentimento de que eu pertenço, eu tenho uma identidade, eu sou da igreja tal, eu tenho meu pastor tal, eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha congregação, lá eu entrego o dízimo, lá eu sento à mesa do Senhor, lá eu participo dos cultos, lá eu estou entregando participando do evangelismo, entende, meu? Isso faz parte do sentimento de pertencimento. Você tem algum lugar para correr, você tem um ambiente que a sua família espiritual está ali. Então destaque isso para o seu aluno. Quem não vai para a igreja, quem não é membro de igreja, quem não está amembrado em lugar nenhum, ele não tem isso. Ele vive um evangelho superficial e frágil, né? Um evangelho totalmente fora das doutrinas bíblicas, porque as ordenanças do Senhor, todas elas a gente tem que estar na igreja para fazer. Você não faz batismo em casa sozinho, você não ceia em casa sozinho, você não evangeliza em casa sozinho, você não entrega dízimo em casa sozinho. Tudo a gente precisa estar na igreja, membrado em algum lugar, para participar dessas ordenanças. Então, quando a pessoa abre mão disso, a tendência é ela esfriar, porque é aquele clássico exemplo que a gente dá. Uma brasa longe do braseiro, ela até pode ficar por um período acesa, mas logo vai apagar, porque o vento bate do esfriamento, da apostasia, do desânimo, e ela vai apagando e acaba esfriando e morrendo. Então destaque isso para o seu aluno. Nos dias atuais a gente precisa voltar ao modelo da igreja primitiva, voltar às nossas raízes de honrar, de participar dos cultos com fervor e com entusiasmo, assim como o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha aí, no plural, quem disse para ele que vai para casa? Quem chamou ele? Disseram, um grupo, né? Então alguém disse para ele ir, para poder ir para a casa do Senhor, ou seja, é a oportunidade de se reunir com os irmãos para a honra e glória do Senhor. Aí o capítulo 2, meu irmão, nós vamos falar sobre o perigo de não se congregar, olha aí. E aí o nosso comentarista vai dizer que os que estão unidos em Cristo
também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas, né? Quando a gente está fora da congregação, deixando de se congregar, aponta para 3 situações. E a primeira delas é o quê? Desobediência à palavra do Senhor. Hebreus vai dizer claramente, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? A volta de Cristo, meu. Então, se agora está se aproximando a Cristo voltar, é o momento que a gente tem que estar mais reunido na congregação, mais junto na igreja, para estarmos firmes espiritualmente, para estarmos prontos, adornados, como noivas lavadas pelo sangue de Cristo, para que o seu noivo venha. Olha a parábola das 10 virgens. É o momento de quê? De ser prudente, de ter azeite reserva, de estar reunido ali. E aonde você vai encher a sua lamparina do azeite? É na igreja, na congregação, recebendo a palavra do Senhor, recebendo as pregações, o louvor, a imposição de mão do pastor, dos presbíteros. É na igreja que você enche a sua lamparina para estar pronto para quando Jesus vier. Olha o que Hebreus está falando. Não sejamos desses que deixam de congregar. Olha que coisa. Portanto, o crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina. E os desacordos, a desobediência às determinações do Senhor, a gente não vai alcançar o reino dos céus, porque os desobedientes não entram no reino. Então, se o Senhor está nos orientando, está nos dizendo para nos congregar, para não sermos desses que deixam de se congregar, então a gente precisa entender que é importante sim. Então destaque isso para o seu aluno aí, porque quem não congrega, ele está correndo risco, está desobedecendo a palavra do Senhor claramente. Existe uma ordem direta para se congregar. Quando a pessoa escolhe propositadamente, conscientemente, a não ir, ele está desobedecendo. Ele tem condições de ir, participar de qualquer igreja, ele tem condições, mas ele escolhe não fazer. Então aí ele está escolhendo desobedecer a ordem bíblica e ficar de fora da comunhão com o corpo de Cristo e, consequentemente, não vai participar do noivado, das bodas do Cordeiro com a noiva de Cristo, porque ele está fora do corpo, fora do ambiente de arrebatamento que vai precisar estar. São as pessoas que estão dentro do corpo, participando, envolvidas na obra, estar firme na presença do Senhor para que possa ser levado para o céu como a noiva adornada para participar das bodas do Cordeiro. Então, destaque isso para o seu aluno. O grande problema é que muitas igrejas nos dias de hoje ainda tem um problema do seguinte: estão perdendo seus membros que estão atuando, né, com essa visão dos desigrejados, não querem mais ir para a igreja, ou outras igrejas estão até tendo muitos membros, mas que não estão fazendo o culto conforme deve ser feito, né? Então isso está trazendo o quê? Uma apostasia, está trazendo uma falta de santidade e está levando o quê? A uma apostasia, a uma morte espiritual, né? Porque as escrituras estão sendo abandonadas, a fidelidade às escrituras. Então, às vezes também não adianta você estar membrado numa igreja, mas que essa igreja não segue a palavra do Senhor. Então também temos que destacar isso para o seu aluno. É perigoso não congregar como os desigrejados, mas também é perigoso você congregar numa igreja que não está fiel à escritura. Então destaque isso para o seu aluno aí, porque muitas igrejas estão seguindo falsas doutrinas, falsos mestres, doutrinas de demônio, e as pessoas estão aí dizendo: eu sou da igreja tal, sou da igreja tal, mas que essa igreja não segue a palavra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos congregar sim, mas se uma igreja que seja fiel à doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era quem? A palavra do Senhor. Então você precisa estar congregado, mas congregado numa igreja fiel à palavra do Senhor. Então destaque isso aí para o seu aluno.
O capítulo 2.2 vai dizer que quem não se congrega, ele tem uma debilidade espiritual, ou seja, ele entra num processo de doença, de problemas espirituais, ele perde a sua saúde espiritual. Ou seja, quando um crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é congregar, negligencia as reuniões, né? Não vai aos cultos. É o primeiro passo, é o primeiro sinal de alerta que ele está apostatando, porque quem deixa de congregar facilmente cai da fé, né? Então aqui, como eu falei, a tendência de quem não está ali abastado, não está ali aprendendo da palavra do Senhor, não está abastado de tudo que a igreja pode dar, de todo o ensinamento, de todo o alicerce espiritual que tem na igreja, a tendência é ele ir afastando na fé, esfriando na fé, e quando a gente começa a esfriar na fé, a gente começa a abrir brecha para as coisas erradas a gente fazer. Então começa a entrar aquela história do nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Por quê? Porque quando você está firme na fé, você rechaça tudo isso. Mas quando a gente está fraco, quando a gente está apostatando, não tem uma palavra, não tem um culto de doutrina, não tem uma exortação, não tem uma oração, uma vida espiritual, a tendência é a gente começar a aceitar coisas que vão contra a Bíblia, entrando nessa linha do nada a ver, isso aqui pode, isso ali não pode, seguindo as doutrinas erradas. Então esse é um problema, vai trazer doença espiritual, isso vai trazer debilidade espiritual, que se não for corrigida a tempo, a pessoa acaba morrendo espiritualmente ou naufragando na fé e infelizmente se perde na caminhada e não alcança a recompensa que só será dada para aqueles que são fiéis até o fim, ou seja, aqueles que permanecerem e continuarem até o fim da caminhada, esses receberão a coroa da vida. Mas quem entra por esse caminho e para e começa a ceder ao pecado, ele morre espiritualmente e acaba perdendo a sua salvação se não se arrepender, se não se recuperar a tempo. E o nosso comentarista ainda vai dizer que nos dias atuais muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais alegria de estar no templo. Isso é muito forte, meu. E o que a gente mais vê são pessoas assim, os desviados, né? Aquela pessoa que era da casa do Senhor, cantava, louvava, pregava, mas qualquer coisa, meu. O irmão não deu uma paz do Senhor, coisas simples. O irmão não deu a paz do Senhor. Não me deixaram cantar na festividade. É isso, não botou meu nome na placa. E aquilo. A pessoa cria um monte de situações para parar de ir para a igreja. Aí o que acontece? Ela não fica naquela congregação, mas também não vai para outra. E aí é uma contradição. Porque se ela saiu, ela desanimou daquela igreja porque alguém tratou mal, porque alguém falou alguma coisa que ela não gostou, tudo bem, meu irmão, existem milhões de igrejas. Você procura uma igreja que alguém te trate melhor, que você se sinta melhor, mas o que a pessoa faz? Não, ela sai daquela por causa desse motivo, fútil, simples, superficial, e também não vai para nenhuma outra. Aí prefere ficar em casa assistindo televisão, dizendo que está no culto online e para de caminhar, enterra os talentos, enterra os dons e a história para por aí e acaba ficando longe da presença do Senhor. Então você vê como é contraditório o que essas pessoas fazem. O motivo é tão simples que era só ele ir para outra. Mas ele não fica nem na que ele estava e nem procura outra. Então o que acontece? Ele entra em doença espiritual, entra nessa debilidade e se não for corrigido, se o Espírito Santo de Deus não tiver misericórdia e derramar o dom de arrependimento sobre essa vida, ele vai apostatar, vai começar a aceitar coisas do mundo e vai ficar fazendo o pecado, e o salário do pecado é a morte, e vai perder a salvação por causa de coisas bobas. Então a gente precisa ter essa maturidade espiritual de entender que a igreja tem problemas sim, que nem sempre vai estar tudo certo, e a gente vai ter problemas, mas que o importante é estar congregando ali, que um dia alguém falhou comigo, mas outro dia eu vou falhar com alguém, e a gente vai suportando uns aos outros no amor.
No amor de Cristo é que faz com que eu consiga suportar os meus irmãos, que às vezes faz coisas erradas, que às vezes me prejudica, que me entristece, mas eu sei que eu também faço coisas erradas e vivo num equilíbrio. Um dia alguém faz, um dia eu faço, e a gente vai suportando uns aos outros da mesma forma que um dia alguém me trata super bem e aquilo vai renovando a força. Então a gente precisa entender que a igreja tem sim momentos que alguém vai nos entristecer, mas tem momentos muito maiores que alguém vai nos alegrar, vai nos ajudar, vai nos sustentar. Então isso causa um equilíbrio que a gente continua caminhando, entendendo que nós só seremos perfeitos quando Jesus Cristo voltar e formos congregar com Ele no céu, meu. Então destaque isso para o seu aluno. E aí o que a gente acontece? O nosso crescimento e aperfeiçoamento como membros do corpo de Cristo passa pelo pastoreio. Então aqui é mais um ponto fundamental ainda para nós falarmos sobre a importância de estarmos na casa do Senhor, porque a gente só consegue crescer e se aperfeiçoar sobre a orientação de um pastor, sobre uma palavra profética do pastor, sobre uma oração que o pastor faz, sobre uma bênção que o pastor dá, sobre a oração que ele faz pela sua igreja na madrugada. Sempre é importante estarmos debaixo de um pastoreado, você ter a identidade. Alguém chegar para você e dizer: quem é seu pastor? É fulano. Qual é a sua congregação? É tal. Qual é os dias de culto lá? Qual é o horário? Você ter uma identidade para falar, meu. Então isso é fundamental, porque faz parte do nosso aperfeiçoamento cristão, que nós falamos lá no início, que é a nossa contínua caminhada, estar submetido à autoridade espiritual de um pastor. Então muitas pessoas ignoram isso, mas isso é fundamental no mundo espiritual. Precisa ter um pastor sobre a nossa vida, para nos orientar, para nos abençoar, para nos orar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos aconselhar. Nós precisamos, meu. Então destaque isso para o seu aluno aí. E aí a gente entra no capítulo 2.3 para finalizar esse capítulo onde nós estamos falando sobre o perigo de não se congregar. Então a gente vai falar agora sobre a morte espiritual. É um perigo fortíssimo que passa aquelas pessoas que não congregam, baseado justamente naquela simples ilustração. Uma brasa fora do braseiro, ela apaga, ela morre, ela não vai conseguir queimar a carne, ela não vai conseguir assar a carne fora do braseiro. Aquela brasa ela vai apagar e não vai conseguir fazer o que ela foi chamada para fazer, que é assar aquela carne. Então nós também fora do braseiro, a gente não consegue assar a nossa carne, os nossos maus hábitos, os nossos pecaminosos sentimentos, porque a gente está fraco. A gente não tem o fogo que queima a carne, meu. Nós precisamos queimar a nossa carne com o fogo do Espírito Santo. Mas o fogo só vem quando a gente está reunido. A gente se reúne, o Espírito Santo sopra, as brasas acendem uma outra, exatamente como acontece numa brasa de churrasco, numa churrasqueira. Você bota o carvão ali, você taca o fogo, aí você vai perceber que tem um lado ali que tem mais fogo e o outro está mais fraquinho. Aí você liga um ventilador, você abana, aquele vento joga o fogo que estava naquelas para as outras que estavam mais ou menos, e ali acende todo mundo e todo mundo fica vermelho, não é assim que acontece? É a mesma coisa, você vai para a igreja às vezes cansado, desanimado, triste, perturbado com as aflições do dia a dia, você chega lá e encontra irmãos animados, irmãos cantando, louvando, que estão numa fase melhor. Aquele entusiasmo, aquele fogo que está neles, o Espírito Santo vai, sopra e aquilo atinge você também, contagia você e você esquece dos problemas, começa a louvar, engrandecer o nome do Senhor, sai de lá com a fé elevada e chega em casa e começa mais uma semana firme, com a cabeça erguida, e Deus vai dando vitória e você vence aqueles problemas para a honra e glória do Senhor. Mas isso é para quem está congregando. Agora, quem não faz isso, o que acontece? Ele esfria, né? A brasa vai apagando e a pessoa morre espiritualmente. É por isso que você vê pessoas que viviam na igreja, que tinham ministério, que tinham dons, que eram uma bênção na casa do Senhor. Você vai ver hoje está totalmente fora, está perdido, está no mundo, está na fornicação, está no adultério, está vivendo propositalmente no pecado, porque morreu espiritualmente. Aquilo ali não faz mais, não traz mais incômodo a ele. O coração endureceu, morreu, congelou, petrificou por causa do distanciamento. Então a gente precisa entender que sim, meu,
estar nos cultos, em vez de assistir em casa, por exemplo, faz toda a diferença, pois a comunhão, a alegria, a unção mostra que a fé não pode ser vivida isoladamente. É exatamente o que nós estamos falando aqui desse exemplo do braseiro. Então você entenda que vai fazer uma diferença muito grande se você não participar desse braseiro, dessa comunhão, desse ambiente e ficar só em casa. Muitos dos que estão mortos na fé hoje começaram a morrer quando começou com essa ideia de vou ficar em casa, vou ver em casa, vou ouvir um hino em casa, não vou vir não, vou ficar em casa, vou ficar em casa, vou ficar em casa. E aí você vê que a pessoa vai abrindo brecha, vai cedendo e não dá para perceber, meu irmão. A pessoa acha que está no controle. Isso que a gente precisa destacar também para o aluno. Muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, eles não percebem. Lembra do Sansão? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado de Sansão e ele nem percebeu. Quando os inimigos pegaram ele, que Dalila já tinha raspado a sua cabeça, que ele não teve a força para vencer aquelas amarras, aí que ele foi se dar conta. Mas o Espírito Santo já tinha ido embora há muito tempo, ele já não tinha mais a presença do Espírito Santo, muito antes de Dalila cortar as suas tranças. Mas por quê? Porque ele estava fora do arraial, ele estava fora do ambiente, ele não estava mais guardando a comunhão com Deus, os votos que ele tinha com Deus, ele foi deixando passar, ele foi abrindo mão, o Espírito Santo se retirou, porque o ambiente não estava favorável, ele estava em desobediência, o Espírito Santo não habita em quem está assim, ele estava quebrando deliberadamente os votos que ele tinha com Deus, e aí o que aconteceu? Ele achava que ainda estava no controle. Quando ele precisou do agir do Espírito Santo, ele não tinha lá o Espírito Santo para dar força a ele e ele sucumbiu nas mãos do inimigo. A mesma coisa são essas pessoas aqui. Eles começam a ir para casa, ficar em casa e acham, não, estou no controle, o dia que eu quiser eu volto, na hora que o pecado vier eu vou resistir, mas você está morto, o Espírito Santo não está mais ali, é o Espírito Santo que te dá força para resistir ao pecado. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você não está sujeitando embaixo da potente mão de Deus, tu não tem força para se resistir ao diabo. E aí ele não vai fugir, ele vai colocar as astutas ciladas, as tentações, você acha que está no controle, quando você vê, você consuma aquele pecado e a morte vem, porque o salário do pecado é a morte. E muitos estão mortos espiritualmente porque achavam que estavam no controle. Não, eu estou daqui, eu estou lendo em casa, eu estou fazendo, fica tranquilo, estou no domínio. Aí quando a tentação chega, ele não tem a força do Espírito para resistir, cai no pecado, ele consumou o pecado, o salário do pecado é a morte, ele morre espiritualmente, vai piorando, e aí ele não consegue voltar, e é o que acontece? Se ele morrer fisicamente agora, ele perde a salvação, porque fecha as duas mortes, a espiritual e a física, o resultado é a perdição eterna. Então destaque isso para o seu aluno, não deixe de congregar, fique atento, se perder a alegria, o entusiasmo, de ir para a casa do Senhor, ligue um alerta, já comece a pedir a Deus força para você voltar a caminhar, para que você possa ser a brasa viva dentro do braseiro, que é dentro do corpo de Cristo, porque um membro do corpo não consegue sobreviver fora do corpo. Então destaque isso para o seu aluno. A gente fecha aqui o capítulo 2, onde falamos sobre o perigo de não congregar, que gera desobediência à palavra, que gera doença espiritual e depois gera a morte espiritual. Veja, desobedece, adoece e morre. Então essa é a sequência daqueles que estão fora da casa do Senhor. E se você observar, você vai ver que exatamente isso que acontece. Você deve conhecer alguém que era da igreja, que estava firme na obra e hoje em dia está no mundo do pecado aí. Se você fizer uma retrospectiva dessa pessoa, você vai ver que em algum momento ele começou a desobedecer, em algum momento ele parou de cumprir a palavra, aí foi adoecendo, foi parando de ir e hoje está morto
vivendo nas mãos do inimigo, afundado no pecado, no lamaçal do pecado, e não tem mais a força para voltar, porque o Espírito Santo já se retirou dele. Então, nessa situação, é muito complicado para reverter. Só pela misericórdia, com muita oração, muito jejum, para que Deus possa despertar esse dormente, despertar esse que dorme, para que ele consiga se resgatar do lamaçal do pecado, porque ele está morto espiritualmente. Mas o Senhor, ele é vida em abundância, ele é ressurreição. Então a gente não pode deixar de orar por essas pessoas, buscar a Deus, exortar, levar uma palavra, que de um minuto para o outro o Senhor pode despertar ele, derramar o Espírito Santo do arrependimento, o dom do arrependimento, e essa pessoa ser resgatada da morte espiritual, para que ela não se perca no inferno a sua salvação. Então destaque isso para o seu aluno. E o capítulo 3 ele vai falar os benefícios de congregar, né? A gente falou sobre o perigo de não congregar, agora a gente vai falar quais são os benefícios, por que eu devo ir, o que tem de bom, por que a gente vai estar bem quando a gente se congrega. Primeiro, são muitos benefícios, mas o primeiro que o nosso comentarista fala é a adoração comunitária. Nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência de fé puramente individual, né? Então aqui é interessante, a gente se congrega, a gente tem experiências juntos, mas cada um tem a sua experiência individual. Quando a gente está junto, a gente recebe junto e aquilo edifica individual também. Então destaque isso para o seu aluno. Eu não fico individual para depois ir para o grupo. Primeiro eu vou para o grupo para depois eu ficar individual. Primeiro eu faço parte da igreja como coletivo para depois eu fazer parte da igreja como individual. Eu me encho lá e depois eu ando sozinho aqui. Assim como um carro. Ele vai para o posto de gasolina, todo mundo vai ali receber aquele combustível. E depois o carro ele anda, faz seus caminhos individualmente, porque ele está cheio do que ele já recebeu no posto, que é onde se reúne. É a mesma coisa na igreja. A gente se reúne, a gente adora a Deus junto, as pessoas, um contagia o outro, os testemunhos, os louvores, você se enche junto, para que depois você vá à sua caminhada, evangelizando, cuidando da sua casa, do seu trabalho, viver a sua vida de forma individual e ter o seu momento de adoração em espírito e em verdade de forma individual. Mas tudo começa lá na congregação. A adoração coletiva, ela é fundamental, né? Porque a gente vai ver na Bíblia, sempre quando eles se reuniam, principalmente lá na igreja primitiva, vai falar, estavam todos reunidos no cenáculo, né? E de repente um vento impetuoso entrou e todos foram batizados no Espírito Santo, e é assim que acontece. A gente está reunido, o Espírito Santo derrama da assunção e depois eles saíram cada um para louvar e engrandecer o nome do Senhor de forma individual. A gente tem a experiência comunitária e depois a gente vive a nossa experiência individual com Deus. Amém, meu? Então destaque isso para o seu aluno aí. E aí aqui a gente vai para o capítulo 3.2, o tópico, né? 3.2, que ele vai falar sobre a edificação mútua, né? Primeiro, o benefício adoração em comunitária, em adoração em conjunto, né? Estamos juntos, é muito melhor. A pessoa canta de um lado, você ora de outro. É muito importante a gente estar juntos, congregando e adorando ao Senhor. E depois isso vai gerar o quê? Uma edificação mútua, né? Porque edificar o quê? Aperfeiçoar, melhorar cada um pouquinho com a experiência do outro. Então a gente vai para a igreja, a gente tem a comunhão, a gente tem o ensino bíblico, a gente tem a adoração, a gente tem o exercício dos dons ministeriais e espirituais, quando a gente está reunido, e se edifica um ao outro. Já falei aqui em algumas lições sobre essa situação. Às vezes você está com problema de saúde, você vai para a igreja, e lá na igreja tem alguém que tem o dom que Deus usa para curar. E aí aquela pessoa, ela exercita o dom que Deus deu sobre a sua vida que está precisando de uma cura. E aí você sai curado e edificado, e aquela pessoa que exercitou seu dom também sai edificada. E aí vai um edificando ao outro, um mutuamente ajudando o outro. Mas aí você tem que estar na congregação, vocês têm que estar congregando, participando, estar ali junto, para que você possa ter essa situação. Alguém tem uma experiência, alguém tem
um conhecimento bíblico maior, e aquilo vai te passando, vai te dando direcionamentos bíblicos para que você atue e resolva seus problemas, você saia edificado para a honra e glória do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. E é interessante que o nosso comentarista ele vai trazer o significado de igreja no dicionário comum. E ela vai ter 4 significados. Olha, comunidade composta por cristãos, né? Conjunto dos cristãos, grupo de pessoas que possuem as mesmas aspirações, as mesmas ideias, e edifício onde se reúnem os fiéis para exercer o seu culto. Olha que coisa interessante. Então, só você está reunido, já você está cumprindo esses significados da igreja. Então a igreja claramente foi feita para estar reunida, porque as bênçãos são muito grandes. A gente adora em conjunto e a gente se edifica mutuamente. Um ajuda o outro a melhorar como cristão. Destaque isso para o seu aluno. E aí a gente finaliza essa lição abençoada falando sobre a saúde espiritual, que é um benefício de quem se congrega. Assim como tem o perigo de quem não congrega ficar doente espiritual, tem o benefício de quem se congrega de ter a saúde espiritual, né? E essa saúde espiritual boa, saudável, vai trazer reflexo por toda a vida da pessoa, em todas as áreas. Tudo parte do espiritual. Quando a gente está bem com Deus, quando a gente tem uma comunhão com o Senhor, pode até mesmo as circunstâncias terrenas estarem ruins, mas quando você está presente ali junto com Deus, você tem intimidade com o Senhor, você tem força para vencer essas situações, porque a alegria nossa vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força não vem das coisas terrenas, tudo ok. A nossa força vem do Senhor. Então pode estar tudo ruim na terra, todas as áreas da sua vida com dificuldade. Mas se tu está com intimidade com Deus, você tem alegria, você tem força, você tem entusiasmo, você vence essas lutas com a presença do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. A saúde espiritual é fundamental. Por quê? Para que a gente esteja saudável espiritualmente, a gente precisa estar na fonte, próximo, né, de quem tem a saúde, de quem tem a vida, de quem tem o poder, a transformação, de quem é o dono da vida, é o nosso Senhor Jesus. Então, quando eu estou próximo dele, meu, a minha saúde é transformada, o morto ressuscita, o doente é curado, o faminto é saciado, aquele que tem sede, ele recebe a água. Então, porque Deus é a nossa fonte, ele é a nossa alegria. Então, se a gente está triste, a gente vai no Senhor. Então, a saúde espiritual, ela está diretamente relacionada à intimidade que nós temos de Cristo. Quanto mais próximo do Senhor, mais saúde espiritual nós temos. Então, destaque isso para o seu aluno. E é importante também estarmos atentos a como nós estamos fazendo esse culto, a como nós estamos nos reunindo. Até aqui nós falamos sobre a importância de reunir, de participar da igreja, né, durante toda a lição, os perigos de quem não faz, mas é importante também destacar, como eu falei lá atrás, que muitas das vezes as pessoas estão se reunindo, mas em igrejas que não estão fiéis à palavra do Senhor, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também. Vamos nos reunir, vamos nos congregar, mas vamos fazer isso em locais que temos compromisso com a pureza e retidão diante de Deus e dos irmãos. Então temos que fazer isso num local onde a palavra do Senhor é central, onde Cristo é o centro, para que a sua saúde espiritual seja abençoada, porque muitas pessoas estão achando que estão em locais abençoados, mas na verdade não estão. Então a gente tem que ver, né, observar aquele ambiente que a gente está congregando, para saber se aquilo ali é um ambiente fiel à doutrina dos apóstolos, né? Lembra que fala lá, eles viviam a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina verdadeira, o que eles tinham aprendido com Cristo. Cristo é o verbo, é a palavra. Então a igreja, para que faça esses efeitos aqui, para que você tenha edificação mútua, para que você tenha adoração coletiva, para que você tenha saúde espiritual, a gente precisa entender que a igreja, aonde se reúne a congregação, precisa estar reunida e fundamentada na palavra de Deus e tendo Cristo como centro, para que você alcance esses benefícios.
né? Então muitas pessoas, infelizmente, estão até indo para a igreja, estão até se congregando, mas estão em ambientes que não seguem a palavra do Senhor, e isso traz malefício para a saúde espiritual. Então destaque isso para o seu aluno, que Deus possa te abençoar, né? Aqui a gente está finalizando a nossa aula, a gente aprendeu que congregar faz bem para a saúde espiritual do crente, e a saúde espiritual tem reflexo na vida da pessoa como um todo. Glória a Deus por isso, sempre observando que seja um ambiente firme na palavra do Senhor e onde Cristo é o centro, para a honra e glória do nome dele, amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa dar uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus para a honra e glória do nome dele, amém? Que Deus te abençoe para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.